Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós temos estado a ver o livro do Êxodo. A Bíblia é dividida em duas grandes secções, uma que é o Velho Testamento, outra que é o Novo Testamento, e nós estamos no Velho Testamento, no segundo livro do Velho Testamento. Esse livro chama-se Êxodo. Retrata a saída do povo de Israel do Egito para a Terra Prometida. E encontramos-nos no capítulo 3, onde vemos Moisés confrontado com a presença de Deus. Deus aparece a Moisés para lhe apresentar o projeto que Deus tinha, o projeto de libertação do povo de Israel do sofrimento. E esta presença de Deus diante de Moisés mostra e confirma de facto a grandeza de Deus, o poder de Deus e a existência de Deus. Alguns contam uma história que há muitos anos atrás um imperador alemão, Frederico, disse que estava com o seu capelão a conversar e ele perguntou ao seu capelão qual era a maior prova de que a Bíblia era de facto a palavra de Deus. O capelão responde a este grande imperador: esta prova que você procura está bem localizada no centro do seu reino, no centro do seu império. E sem hesitação, este capelão respondeu: a grande prova da palavra de Deus, da existência de Deus, são os próprios judeus. São o povo que foi escolhido por Deus para libertá-los da terra do Egito, para levá-los para uma terra que Deus havia prometido. Moisés está agora diante da presença de Deus. Tem um contacto direto com Deus. Para ele, esta será certamente uma referência em toda a sua vida. Como nós já dissemos, a vida de Moisés é dividida em 3 grandes períodos. O primeiro de 40 anos, o segundo de 40 anos e o terceiro de 40 anos. O primeiro período de 40 anos, ele vive na corte de Faraó, onde ele é instruído em toda a ciência do Egito daquela época. Certamente ele aprendeu tudo sobre liderança, tudo sobre engenharia, tudo sobre química, tudo sobre arquitetura. Ele certamente foi instruído em toda a ciência do Egito. O segundo grande período que Moisés vai viver é um período de deserto. Um período onde ele vai aprender a humildade, onde ele vai aprender a conduzir o rebanho, onde ele vai aprender a tirar os sapatos diante da presença de Deus. O terceiro grande período é quando ele vai liderar a nação de Israel para ser retirada do Egito e conduzi-la até à terra de Canaã. Esse último período vai manifestar os seus conhecimentos de liderança, vai também manifestar toda a sua intimidade com Deus, conduzindo assim o povo não só à terra prometida, mas conduzindo o povo, acima de tudo, a uma relação pessoal e íntima com Deus. E é esses 3 grandes fases da vida de Moisés que este livro retrata. Vemos como Deus vai agir na vida de Moisés. Temos este homem diante de Deus reconhecendo a sua condição, reconhecendo que ele era de facto muito pequeno diante da grandeza de Deus. Moisés vê a presença de Deus nessa sarça e ele reconhece quem Deus é e reconhece também a sua limitação. E nós estamos então no verso 8 e diz assim: por isso desci, Deus disse, desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, a um lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Temos aqui a descrição de vários povos e Deus diz que vai conduzir esta nação, vai libertar esta nação da escravidão do Egito para conduzi-la então a uma terra de calma, uma terra de fartura, uma terra, usando esta expressão, que mana leite e mel. Uma terra que tinha muita produtividade. Vemos como esta ação de Deus de libertar o povo da escravidão é facilmente associada talvez à sua e à minha vida, pois é exatamente isso que Deus se propõe fazer na sua vida e na minha.
é poder libertar-nos a nós da escravidão dos nossos vícios, libertar-nos a nós da escravidão dos pecados, é libertar-nos, no fundo, de quem nós somos. Por isso, em Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo nos diz: quando estáveis mortos nos vossos delitos e pecados, recebeste a vida em Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Esta é a grande vontade de Deus para si e para mim. É de facto termos esta intimidade com Deus, não só de ser transformados, e temos muita coisa para ser mudada. Talvez você que me está a ouvir tem pessoas que vivem escravizadas por vícios, ou de toxicodependência, ou de álcool, ou tabaco, ou outros vícios ainda, talvez de jogo, pessoas que não são capazes de ser libertas dessa situação. Nós temos infelizmente uma situação no nosso país que retrata talvez 1 milhão de portugueses que estão viciados em álcool. E isto é uma escravidão tremenda que desestrutura toda a sociedade, desestrutura todas as famílias e afeta de uma forma tremenda o nosso equilíbrio emocional, o nosso equilíbrio psicológico até, pois traz consequências terríveis e Cristo quer libertá-lo dessa escravidão. Assim como fez com o povo de Israel, libertando da escravidão do Egito, Deus quer nos libertar a nós hoje também da escravidão dos vícios, dos nossos pecados, das nossas circunstâncias que nos amarram e destroem por dentro. Deus quer nos trazer a uma terra que mana leite e mel. Pois diz a palavra de Deus, voltando aqui ao nosso texto do Êxodo, que Deus ouviu o clamor dos filhos de Israel, pois ele chegou até mim e vejo a opressão com que os egípcios estão a oprimir. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tirem o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: mas quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel? Moisés conhecia perfeitamente a sua condição. Moisés estava a pensar que poderia confiar nas suas capacidades. Deus não estava a fazer uma proposta desse tipo. Era o próprio Deus que iria agir e era o próprio Deus que iria libertar a nação de Israel. Era Deus quem iria fazer isso, não Moisés. Deus estaria a chamar Moisés para que Moisés, digamos assim, pudesse ser um cooperador com Deus. Mas Moisés ainda raciocinava com a sua mentalidade de formação egípcia. Ele teve 40 anos no Egito, teve 40 anos no deserto, mas mesmo assim a sua mentalidade ainda era egípcia. Ele pensava que era com a sua estratégia militar, talvez com a sua eficácia de liderança, que ele poderia libertar o povo da escravidão. Não era esse o desafio que Deus estava a propor a Moisés. Por isso, quando Moisés é desafiado com esta situação, ele diz: mas quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Eu não tenho condições para isso. Eu não sou a pessoa indicada para fazer esse trabalho. Eu talvez não sou tão forte como isso. Eu não sou aquela pessoa que tem a capacidade para fazer essa situação. É interessante que a Bíblia diz que quando eu estou fraco, então eu sou forte. Quando eu sou fraco, quer dizer, quando eu reconheço as minhas limitações, quando eu reconheço que não sou capaz, então Deus pode fazer alguma coisa através de nós. É Deus quem nos fortalece e é Deus quem nos capacita para agir. Pois a palavra de Deus em Tiago também nos diz no capítulo 4, verso 6, pois Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. É Deus quem iria fazer esta obra e Moisés não estava a perceber isso. Moisés não entendia que Deus iria usar as coisas fracas deste mundo para confundir as poderosas. Ele não tinha esta mentalidade ainda, apesar de 40 anos estar no deserto. Então disse Moisés ainda a Deus: eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarão, qual é o seu nome? Que lhes direi? Moisés estava, de facto, sem perceber ainda muita coisa. Apesar de ele ter casado com uma filha de um sacerdote, ele ainda não entendia muitas coisas acerca de Deus. Então Deus vai continuar com calma a falar com Moisés. E esta é a ação de Deus ainda hoje. Deus tem muita paciência para conosco. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele mandou Moisés fazer alguma coisa e ele estava agora a negociar com Deus, como se isso fosse possível. E Deus com paciência vai respondendo às objeções de Moisés. Assim como Deus com muita paciência vai respondendo às suas e às minhas objeções.
Então disse assim Deus: Eu serei contigo, e este será o sinal de que te enviarei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: O Eu sou me enviou a vós. Esta é uma grande expressão. Esta expressão que Deus usa aqui, Eu sou o que sou, poderá ser traduzida pela palavra Jeová ou Yahvé. E muita confusão, infelizmente, se tem gerado em torno desta expressão. É uma expressão bíblica que podemos usar e, independentemente de exageros de determinados grupos religiosos, nós não podemos deixar de dizer o que a Bíblia diz. E Deus diz então a Moisés: Eu sou o que sou, vai libertar o povo de Israel. Era Deus quem iria fazer, era Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, que iria agir para libertar a nação de Israel. Na palavra de Deus, o nome de Deus aparece escrito de várias formas. Como já vimos, aparece Yahvé, mas também aparece logo no livro do Gênesis a palavra Elohim. São palavras hebraicas, talvez para nós portugueses não diz muito, mas são formas como aparece escrita o nome de Deus na Bíblia. Ele aparece, quando aparece a palavra Elohim, é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de todas as coisas. E agora Deus aparece a Moisés como o grande Eu Sou. Vemos aqui ainda no Salmo 135, verso 13, Deus falando acerca deste Deus Criador. O teu nome, Senhor, subsiste para sempre, e a tua memória passará de geração em geração. Este é o grande Deus que age em nosso favor. Vemos que certamente o povo de Israel deveria entender que Moisés seria enviado pelo grande Eu Sou. Esse Deus que dá todas as capacidades, dá todo o poder e autoridade para agirmos em seu nome. Talvez Isaías 54 refletisse bem esta ideia ao dizer: O Senhor Deus me deu língua de erudito, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. Vemos como Isaías aqui reflete o podermos saber e ouvir saber Deus. Este saber que nos transforma, este saber que muda a nossa vida. Moisés estava agora diante de um grande desafio e ele estava a negociar com Deus. Como é que ele podia alguma vez cumprir aquilo que Deus lhe estava a pedir? Ele não estava a entender que era Deus que iria agir. E encontramos agora no verso 15 dizendo: Disse Deus ainda a Moisés: Assim dirás ao povo de Israel: O Senhor é o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai juntai os vossos anciãos de Israel, e diz-lhes: O Senhor dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: Em verdade vos tenho visitado, e visto que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: Far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirás: O Senhor dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir a caminho de 3 dias, para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a minha mão, e ferirei o Egito com todos os meus prodígios, que farei no meio deles. Depois vos deixará ir. Deus está aqui claramente a mostrar a sua agenda a Moisés. Como é que as coisas iriam acontecer? Antes de tudo, Moisés tem de chamar os anciãos de Israel. Ele tem de chamar as pessoas que são responsáveis, os líderes da nação de Israel, e compartilhar com eles, dar a conhecer a eles o plano que Deus tem para libertá-los. Moisés não deveria de ir sozinho ao faraó. Ele não deveria de ir imediatamente e pegar nas pessoas e conduzi-las até à terra de Canaã. Haveria uma estratégia, um plano que Deus tinha para os filhos de Israel.
Eles deveriam, em primeiro lugar, ir 3 dias para o deserto para ter então um tempo de adoração, um tempo de purificação, um tempo de estar na presença de Deus. Deus alerta Moisés, no entanto, de que não seria uma saída fácil. Faraó, ao olhar para esta mão de obra barata, certamente não iria permitir que o povo de Israel iria sair assim sem mais nem menos. Deus avisa previamente que Faraó tem um coração duro. Ele avisa Moisés disso. E Moisés saberia exatamente com o que iria contar. Deus vai agir mostrando a sua ação contra os ídolos, contra os deuses pagãos do Egito. Deus iria mostrar a Faraó também quem na realidade era Deus, pois sabemos pela história que muitos destes faraós consideravam-se eles próprios deuses. Tinham essa postura de que pensavam que eles próprios eram Deus. E Deus iria mostrar a Faraó quem na realidade é Deus. O homem muitas vezes quer se pôr no lugar de Deus, mas Deus não permite isso e Deus vai agir mostrando quem é na realidade poderoso. Vemos ainda no verso 21. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando saírem, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspede joias de prata, joias de ouro e vestimentas, as quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojarei os egípcios. Pela dureza do coração do povo egípcio, que escravizava e oprimia a nação de Israel, Deus iria agir de tal forma que os israelitas iriam sair daquela nação como se tivessem sido uma nação vitoriosa. O que Deus estava a fazer aqui era mostrar claramente ao povo quem Deus é. Um povo escravizado, um povo maltratado, um povo sem permissão quase para ter vontade. Agora Deus mostra que com ele, ao lado de Deus, o povo iria sair como povo vitorioso. Esta ação de receber dos egípcios vestes, ouro, prata, era exatamente aquela ação que faziam as nações que conquistavam outras nações. Despojavam assim dos seus bens a nação que era invadida. E Deus está a dizer que Israel vai sair do Egito como se fosse uma nação que conquistou o Egito e não como um povo escravo. Diante mesmo desta promessa de Deus, respondeu Moisés: mas eis que não crerão nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Que é isso que tens na mão? Perguntou Deus a Moisés. E ele respondeu: uma vara. Deus disse: então lança na terra. E ele lançou na terra, e ela se tornou numa cobra. E Moisés fugiu dela. Moisés não estava à espera que a sua vara se transformasse numa serpente. Moisés não entendia o poder de Deus, como Deus pode fazer todas as coisas a partir do nada, como Deus pode pegar num povo escravo e tornar dele um povo vitorioso. Moisés não entendia como Deus age. Por isso, Deus diz: lança a vara no chão, e essa vara se tornou uma serpente. E Moisés temeu a sua própria vara. E disse mais o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-a pela cauda, e ela se tornou de novo em vara. Deus mostra que ele tem todo o poder a Moisés. Ele vai usar Moisés como o libertador deste povo. Ele vai ser o líder que vai conduzir esta nação até à terra que mana leite e mel. Mas era necessário que Moisés estivesse disponível para Deus o usar. Era necessário que Moisés, de alguma forma, acreditasse nas promessas que Deus estava a fazer. Que daquele povo fraco, Deus iria tornar uma nação forte, uma nação vitoriosa, uma nação que não iria sair na miséria, mas uma nação que iria sair com todos os bens da terra do Egito. E esta era uma promessa impossível para ser concretizada, a não ser que fosse pelo poder de Deus. Só Deus poderia, de facto, agir dessa forma. Moisés estava nesta situação confrontando-se com o nome e a promessa de Deus. E ele, diante desta situação, recua, tem um pouco de medo, não sabe como o povo o vai encarar. E Deus diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso, que de uma vara posso fazer uma serpente. E isso servirá como um sinal da tua autoridade, um sinal de que estiveste realmente comigo, um sinal do poder que eu tenho. Então Deus diz ainda a Moisés:
para que creiam que eu te apareci, o Senhor, Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus reporta-se sempre a estas promessas que ele havia feito a Abraão, a Isaque e a Jacó. Deus quer lembrar o povo de que Deus é fiel para com as suas promessas. Moisés irá aparecer na presença de Faraó. Irá seguir o plano que Deus lhe estabeleceu, de falar em primeiro lugar com os anciãos, reunir com os líderes da nação, avaliar a agenda de Deus e de alguma forma se submeterem juntos a esta agenda para depois irem falar com Faraó. Ele tinha sido advertido por Deus de que não seria uma tarefa fácil. Não seria uma situação muito fácil de resolver. Faraó provavelmente não iria abrir mão de uma forma simples. Deus já estava a avisar Moisés da dificuldade desta tarefa. Mas será que Faraó iria de facto aceitar estas propostas que Moisés lhe iria fazer? Será que Faraó iria deixar facilmente o povo sair, o povo de Israel, com todos os bens que Deus havia dito? Isso é o que nós vamos ver no próximo programa. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.